Olá, como vai? Aqui Hudson Medeiros, nessa visão do Brasil, por um Brasil de joelhos aos pés de Cristo Jesus. Mais uma vez juntos aqui para compartilhar com você e desejando que esse tempo inspire, mas ao mesmo tempo mova você para frente no mover do Espírito, no mover do reino de Deus que estamos vivendo intensamente. Nesses dias de pandemia, a realidade das nossas vidas, da nossa nação, é bem conhecida de todos, né? A nação muito dividida pelas questões políticas e a igreja também. Imagina, 207 milhões de pessoas ainda num conflito muito grande com a mídia, lidando com a manipulação. E para onde ir? O que fazer? Os filhos de Deus não estão reféns dessa quadro, dessa circunstância. Muito pelo contrário, os filhos de Deus devem ouvir o Espírito de Deus, né? Devem seguir a palavra de Deus, os princípios de Deus, o que chamamos de o governo de Deus agora. É uma igreja profética, é uma igreja que ouve, discerne o que Deus está falando agora, o que Deus está fazendo agora. Devemos ser também essa igreja profética, essa igreja que está procurando se humilhar no meio de tanta competição, né? E ouvir a voz do Senhor e servir e cooperar com os propósitos do Senhor. Né? Há muita profecia carnal, é verdade, há muita coisa dita daquilo que eu acho, que eu penso, mas há a voz do Espírito Santo. E a voz do Espírito Santo flui num trilho que nós chamamos de a mente cristã, uma mente bíblica, uma mente que reflete a partir dos princípios de Deus, da soberania de Deus, do caráter de Deus, do conhecimento de Deus. E no meio disso tudo, nós podemos lembrar das lições de homens e mulheres que foram usados no passado e que estavam também no meio de nações em conflitos e eram o povo de Deus, mas também estavam com aquela cidadania na terra, em um determinado lugar, e mesmo no meio de circunstâncias e adversidades, eles ouviram a voz de Deus e puderam se mover. Eu quero compartilhar com você hoje sobre isso, sobre essa transição. Nós estamos numa transição estreita, né? Nós estamos num reino que se move profeticamente pelo Espírito de Deus, pela liderança do Espírito de Deus, mas é também uma transição de um nível de conhecimento, discernimento, entendimento, unidade, estratégia do reino para outro nível, e um nível de maturidade novo, e um nível que realmente requer um povo amadurecido para lidar com as questões da pós-modernidade e, ao mesmo tempo, ser fiel a Sião, a mentalidade de Sião, aos planos de Sião, à profecia bíblica, não é? Aquilo que o Senhor disse aos pais, aquilo que o Senhor disse pelos profetas, aquilo que o Senhor disse ultimamente através de Jesus, ou seja, nós temos a profecia do Senhor que nos orienta, conforme Hebreus fala lá no capítulo 1, né? Ele fala que Deus falou aos pais, Abraão, Isaque e Jacó, e Deus falou pelos profetas, Deus usou Moisés, Deus usou muitos outros profetas maiores, menores, todos eles se posicionaram em um tempo na história com esse Deus que é o nosso Deus, o Deus que intervém, e ultimamente em Jesus Cristo, apontando a profecia. João, com o livro de Apocalipse também, de revelação também chamado de Apocalipse, que fala do encerramento da história, fala dos últimos dias. Então, para ser a igreja bíblica dos últimos dias, nós temos que transicionar daquela igreja que nós estávamos antes, daquele odre antigo, daquela forma de operar, daquela unção. Nós temos que buscar um óleo novo, nós temos que buscar unção nova, autoridade nova do Senhor para esse tempo, para
despertarmos, senão nós vamos ficar presos no atoleiro da transição. Muita gente não quer transicionar, não quer realmente sair daquele antigo jeito de operar, que está muito acomodado a isso, e o que acontece é que perde a transição e fica preso, fica parado num tempo, fica num tempo onde era para se concluir, não é, aquela fase, encerrar o ciclo e não se encerrou. Não, um dia eu chego lá, um dia eu consigo fazer isso e esse dia nunca chega, e isso que nós chamamos de estar atolado numa transição, paralisado, porque perdeu tempo, perdeu aquela força do 4x4 que vinha e que tinha que atravessar aquele lugar difícil e que Deus deu, e precisava de muita revelação, de buscar do Senhor, ouvir sua voz, estar não ouvindo de 3 em 3 meses a voz de Deus, mas ouvindo diariamente, porque foi esse o plano original lá com nosso querido Adão. Ele, todo dia, na viração do dia, tinha um encontro, e todos os que vieram depois aprenderam a respeito disso, a respeito de ouvir a voz de Deus continuamente. E aqui está um ponto muito importante que muita gente está perdendo, né? Ao último derramar que veio, ele desfrutou, mas parou. E eu quero falar com você sobre isso, quero falar com a igreja sobre isso. Nós não podemos parar, nós precisamos avançar numa transição agora. Nós precisamos entender o que Deus está fazendo agora, qual a unção que Ele quer que a gente realmente busque. A unção de Cristo que está disponível para os últimos dias, né, para esses momentos onde nós temos o mundo com uma falência muito grande, quebrado em muitas questões, não tendo respostas, né? A quem interessa ficar todo mundo atrás de uma resposta, querendo que alguém traga uma solução, sem haver líderes? Nós temos sim um líder que está pronto e disponível, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o líder perfeito. Ele é o líder do reino que virá. Eu quero desafiar você, cristão nascido de novo, a transicionar para ter essa mensagem do Evangelho do Reino agora e apontando o líder perfeito, o líder que realmente do reino que virá. E apontando a profecia fala da vinda dele, né? Ele já veio a primeira vez e ele virá a segunda vez, e ele reinará sobre a terra. E é necessário que a gente perceba essa transição estreita e atravesse esse lugar, né? As pessoas que são especialistas em transição, elas sempre comentam, né, que a transição engloba um grupo distinto de circunstâncias e de eventos que vão acontecendo. Então, um dos elementos importantes é esse tempo, né, perceber esse tempo, os eventos, as circunstâncias que vão acontecendo. E esse lugar se torna um lugar perigoso. Vamos pensar em uma movimentação usando um tipo de transporte. É um lugar perigoso, porque é também um lugar difícil para navegar. Vamos pensar em águas turbulentas com tempestade, vamos pensar numa estrada debaixo de uma tempestade, com lama. Então, a transição é exatamente uma conjunção de fatores não normais, mas que, passando, se chega a um novo nível, a um novo lugar, àquilo que realmente se deseja. Então, você deve avaliar as suas transições. Todos nós já passamos por várias, né? Mas nós concluímos as transições. A pergunta que eu quero fazer para você é: você concluiu as transições que começou, não é? O último derramar que veio, né? Aquilo que Deus deu a você, as direções, o propósito. Como você está lidando com isso? Você tem clareza do seu propósito? Em que etapa do propósito você está? Para onde você está indo? Você já sabe o lugar de realização desse propósito? Você está equipado para lidar com esse propósito?
É preciso pensar, é preciso ser crítico a respeito de si mesmo, crítico a respeito da nossa contemporaneidade, né? Esse homem contemporâneo está lançando um monte de ideias e pensamentos, estilo de vida aí, e ele está tentando vender o peixe dele para ver se alguém compra. Mas e você? Você segue realmente o homem contemporâneo ou segue a Cristo? Segue o homem perfeito, o homem eterno, o homem que realmente conseguiu provar que é possível agradar a Deus vivendo no meio de uma humanidade quebrada, trazendo as soluções e os valores de Deus no meio de uma humanidade quebrada. Eu quero te chamar para pensar. Pensar. Crer é também pensar. É muito importante refletir. Quando você para pensar, é uma atitude humilde. Você tem que encerrar um ciclo com vestes de humildade e começar o próximo com vestes de humildade. Existem coisas que não são mais para você fazer. E você precisa encerrar isso. São coisas que Deus operou, são unções que funcionaram, é um óleo antigo, mas tem algo novo. Mas você tem que ouvir o Espírito de Deus, tem que gastar tempo com o Espírito de Deus, tem que se envolver numa busca. Buscar-me-eis e me achareis se me buscardes de todo o vosso coração, não é? E ele quer realmente comunicar ao coração, porque é a sede, né? É a sede das fontes da vida. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. O sábio falou a respeito disso. Então, nós necessitamos muito disso, de ter agora esse tempo para pensar nessa transição e encerrar ciclos velhos e começar outros com vestes de humildade. E se por acaso você entrou num atoleiro, saia. E essa transição é importante que você faça, porque você tem que abraçar o seu futuro, né? E transição é essa passagem de um estado, passagem de um estágio, passagem de um lugar para o outro, né? As transições ocorrem em um momento que chega o tempo necessário para uma mudança. É a hora de mudar, é a hora de mudar. Agora mesmo você está vendo a vida virtual, né? Nós estamos sendo obrigados a construir relacionamentos, a manter nossos relacionamentos. Aquelas pessoas com as quais a gente falava presencialmente quase toda semana, nós agora somos obrigados a manter isso virtualmente. Às vezes não é possível encontrar fisicamente mesmo, presencialmente essas pessoas, então você precisa ligar, você precisa manter, você precisa passar mensagem, você precisa ter uma videochamada e por aí você vai manter o vínculo. Por quê? Porque agora é um tempo de mudar para cultivar os vínculos por aí. Porque você tem um mal que está espalhado e que você tem que seguir regras que te impedem de estar presencialmente, na maior parte das vezes. Eu não vou entrar numa discussão política a respeito disso, de causa, de efeito, não. Eu quero que você veja a oportunidade da mudança e a mudança que está acontecendo agora. Então, como a igreja, como as relações da fé, como o servir o necessitado, servir o próximo, servir a Deus, servindo os homens, vai acontecer no meio disso. É preciso pensar sobre isso. Estou chamando você para pensar mais, refletir mais a respeito disso e vamos trabalhar essa transição, né? Vamos trabalhar os processos. Nós necessitamos desenvolver novos processos, porque novos processos estão ocorrendo agora. E como nós vamos fazer isso na vida da igreja, né? Será que cada pastor, cada líder precisa cultivar o contato com os seus líderes com as ovelhas precisam estar conectadas? Quer dizer, antigamente, para muitas pessoas era suficiente ir a uma reunião e aí ela era vista no meio de todos, então aquilo era como que suficiente para indicar que ela estava ali e que ela estava conectada, mas às vezes não estava. Então, agora, a profundidade dessa conexão, a essência dessa conexão, ela necessita ser diferente. Então,
as lideranças precisam se tornar intencionais nessa conexão, porque senão muita gente está desagregada, está desconectada. E isso está acontecendo. Nós estamos num esforço muito grande orientando pastores e líderes para que mantenha essa conexão, para que sirva as pessoas, para que através dos meios que nós temos e chamando para as reuniões, por quê? Porque muitas pessoas estão distraídas e agora a estratégia de distrair, principalmente os filhos de Deus, ela é forte, ela é violenta, ela é intencional, porque faz parte do tempo que nós estamos vivendo de esfriar a fé, de questionar os absolutos. E então você e eu, nós temos que avaliar isso e acordar, despertar, reagir, conversar sobre isso, lidar com isso, falar com as pessoas a respeito disso, encorajar pessoas, ligar e dar palavra, a palavra bíblica de encorajamento, a palavra bíblica de fortalecimento. Por quê? Todos nós somos humanos, nós não somos anjos, nem somos demônios, né? Mas somos humanos e humanamente nós passamos por lidar com essa circunstância com conflitos, com questionamentos, com fraquezas. As fraquezas estão expostas, principalmente se no passado nós tivemos oportunidade para tratar com elas, mas não conseguimos tratar. Então, quando você vê uma adversidade como essa que expõe os fundamentos das coisas, que expõe as essências daquilo que realmente nós somos e que vivemos, e não só as nossas palavras, aquilo que falamos, mas aquilo que realmente está aí, que é a verdade, que é a essência, tudo isso está exposto, está vindo, está à tona. Então, agora é uma hora para tratar com isso. E a própria igreja precisa tirar essas máscaras. Se há máscaras, é a hora de remover isso e lidar com a realidade, lidar com os seus conflitos, lidar com as suas lutas, lidar com a tristeza, lidar com a depressão, lidar com a solidão, o isolamento, coisas que talvez nunca se lidou dessa forma, mas agora é a hora para isso. Então, é uma transição, E essas transições podem englobar mudanças abruptas, né? Em coisas estratégicas, né? Em áreas estratégicas da vida, né? A nossa força vital está ligada ao trabalho, está ligada ao poder, está ligada àquilo que estamos desenvolvendo como projeto de vida. Então nós estamos ali todos em níveis, vamos chamar assim, energéticos, atualizados para poder fluir naquilo que nós estamos trabalhando. De repente acontece essa mudança abrupta. E aí? A mudança chegou. Não, agora você vai fazer de casa. Você vai ter que lidar de casa, você vai ter que conviver, você vai ter que resolver situações que você terceirizava, não dá mais para terceirizar, e agora você tem que lidar. E você não está preparado para lidar com aquilo. Foi uma mudança abrupta. E agora você tem que desenvolver processos, você precisa realmente de se organizar, de ter uma rotina nova, aplicar a rotina em cima do propósito da sua vida, o foco é o seu propósito, então estabelecendo metas, estabelecer uma agenda voltada para isso. Tudo isso a gente está vivendo agora nesses últimos meses. Nós não fomos preparados para isso, nós talvez nem estávamos preparados para uma coisa tão profunda, mas agora a cabeça começa a se levantar e os processos começam a se desenvolver, mas ainda tem que lidar com o medo, com a ansiedade, de se proteger e tudo mais. Todas essas coisas afetam a nossa produção e afetam porque empurram a gente para casa. Empurrado em casa, paralisado ali, a tendência é a inércia. A inércia é o sono em seguida, e aí você vai se acomodando, você perde a velocidade, você perde a energia de produzir todas as coisas que você produzia. Então, eu quero dizer a você, acorde, você está no meio de uma transição e você precisa realmente usar os recursos divinos e ouvir a voz do Espírito de Deus para isso, porque se você não ouvir, você vai ter uma perda tão grande no meio
dessa mudança abrupta que pode lhe causar bastante prejuízo. E esse não é o desejo de Deus, de forma alguma. Deus não deseja isso, mas Ele quer que estejamos avançando no propósito, Ele quer que estejamos ocupando, herdando aquilo que Ele nos deu como herança para chegarmos no lugar que Ele sonhou para nós. Ele sonhou o melhor para nós, inclusive sabendo dessa adversidade da pandemia que viria. Então, nós precisamos abraçar a coisa nova. Nós precisamos abraçar o novo de Deus. Nós precisamos abraçar o processo que o Espírito de Deus quer comunicar para nós a partir do que está acontecendo, da mudança que está acontecendo agora. Em geral, nós não somos um povo que gosta de morrer, né? Nós geralmente gostamos de ter muita vantagem. Porém, o que acontece? Nós temos que deixar algumas coisas que têm que morrer nessa estação velha, elas têm que morrer. Projetos, planos, etapas, até vínculos que você não vai carregar para a próxima. Você vai ter que se livrar no sentido de encerrar vínculos para você construir novos vínculos para a próxima etapa. Por quê? Porque faz parte da vida, faz parte do seu desenvolvimento, faz parte do seu amadurecimento, faz parte das mutações, das transformações que a gente passa por essa vida, que tem que passar por essa vida. Então, você como indivíduo e a igreja, o corpo de Cristo, e as diversas expressões ministeriais, ministérios individuais, o seu ministério pessoal e a sua vida corporativa, seu vínculo com um ministério local. Muitas pessoas têm um ministério local onde congregam e têm o seu ministério fora. E eles têm ministério, às vezes, em outras áreas. E os pastores devem entender que devem capacitar, cooperar para que aquele indivíduo, aquela ovelha, aquele ministro de Deus possa exercer seu ministério onde quer que seja. O trabalho pastoral ou dos 5 ministérios é de habilitá-lo para que ele faça o que Deus mandou ele fazer. E isso é uma mudança, porque durante muito tempo nós, pastores, ficamos, às vezes, ali querendo que todos ficassem conosco, mas as pessoas são equipadas e preparadas para o desenvolvimento do ministério, do serviço. Efésios 4 fala a respeito disso. O serviço dos santos ao mundo. Nós devemos ser equipados, preparados desde uma infância espiritual até uma maturidade espiritual para desenvolver isso, para ir e fazer o que Deus quer que a gente faça. E a transição passa por aí. Essa transição fala exatamente de deixar o período de formação, talvez local, para iniciar algo translocal, para ir adiante. E eu falo muito nisso apostolicamente. Sabe por quê? Só um minuto. Esse apostólico, ele é enviador. Então, quando a gente chega e vê alguém, a gente está naquela perspectiva já de ver o que Deus tem com ele, com a área de atuação para prepará-lo e enviá-lo. E uma das coisas que Deus faz no processo de preparar é exatamente esse. Ele equipa, traz todos a formação, os fundamentos, a base, a construção, a vida cristã, e aí ele vai colocar o seu servo naquele lugar que é o propósito dele. E aí isso vai se dando num treinamento, mas as pessoas, elas têm que ser encorajadas a viver o processo, né? A viver o processo. O normal do homem ele não querer isso. Vamos ficar aqui, né, acomodado. Não, tá bom, tá muito. A música é joia. Eu gosto do careca lá, pregador. Eu gosto do baixinho. Eu gosto daquela serva, profeta. Eu gosto daquele homem de Deus, profeta. Quero ficar aqui. Não, você tem algo para realizar. Você está sendo equipado para ir, né? A grande comissão, o Senhor tem nos chamado para cumprir a grande comissão. E nós precisamos ir, mas ir dentro daquilo que nós temos como ferramenta, na área de atuação que Ele nos deu, não é?
indo e servindo a Deus no meio das diversas áreas da vida, equipados como santos, servos de Deus amados, com um coração rendido ao Pai para ir. Então essa transição está acontecendo agora. É uma mudança muito significativa que está acontecendo. E a própria igreja precisa entender isso. Se os pastores e os líderes não entenderem, se as ovelhas não entenderem, vai ficar muita gente para trás, vai ficar muita gente paralisada, muita gente vai perder o seu que fazer histórico, sua tarefa. Por quê? Por causa disso, porque perdeu a revelação, porque a transição é a ideia de você viver estações, né? Então, você viveu uma estação de preparo ali, então teve a guerra daquela estação, você enfrentou aquilo, e aí veio um tipo de resistência, e aquela resistência te fez mais forte, né? Te capacitou, e você foi mais leão, bradou, rugiu, exerceu autoridade e criou musculatura, não parou. Aquela foi uma estação, aí encerra aquela estação, tem que ir para outra. Naquela outra estação já há algo da parte do Senhor que Ele vai treinar você especificamente e vai levá-lo a viver a plenitude do que Ele quer. Então, a gente vai ter que passar por cima, né? Passar por cima. Você vai ter que, como o povo de Israel, eles viram uma estação ali dentro do Egito, 400 anos aproximadamente, como escravo, mas eles tinham que sair e ser filhos, e eles tinham que ser cidadãos do reino, eles tinham que aprender a viver essa realidade de ser filho de um rei e operar como herdeiros desse reino, ter uma terra e exercer ali a cultura daquela terra, a cultura daquele reino. Isso não foi fácil, não é? Deus gastou muito tempo com eles e gasta conosco hoje a mesma coisa, porque Ele veio como homem, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e viveu isso com os seus discípulos, chamou os discípulos para isso, e foi uma luta em 3 anos. Ele tinha terminado, mas na cabeça dos discípulos eles não tinham ainda aprendido tudo, porque eles disseram, você não pode ir agora, e agora como nós vamos fazer? Aí ele teve que dizer, olha, o meu Espírito vai ficar com vocês e vai lembrar vocês tudo que eu ensinei. Esse processo agora já não era mais com a presença de Jesus, não é? Mas era com a presença do Espírito dele e a presença dele com o Espírito dele, mas ele estaria no céu, assentado à destra do Pai, já numa outra estação, vivendo uma outra etapa do seu propósito. Ele teria concluído aquela etapa. Então, o que eu quero falar com você é isso: existe processo, existe etapas, existe propósito. Você precisa avançar no seu propósito, as etapas, e fazer a transição, não ficar atolado naquele meio ali, senão você não vai adiante. Você precisa encerrar os ciclos que começou e não encerrou e começar novos ciclos. Esses novos ciclos você vai ter outras crises, bem-vindo às outras crises, né? Mas nós temos graça da parte de Deus e muita coisa boa que vai melhorar. Sempre no próximo ciclo você tem as vantagens do anterior, as lições, as riquezas do anterior, que vão te conduzir para frente. Mas uma fase normal na transição chama-se a confusão. E deixa eu falar dessa fase de confusão, né? Para nós nos movermos numa nova posição, nós devemos deixar nossa mente aberta para os novos caminhos, né? Para os novos caminhos, para os novos métodos e os novos entendimentos que o Senhor vai trazer. Nós precisamos muito abrir a mente para ir para esses novos métodos. E aí, isso requer da sua parte muita humildade, que você tem que se revestir de uma posição de dizer, Deus, eu não sei como é que é, fala comigo, como é que é esse negócio aí, eu quero, mas eu não entendo, como é que é, isso é loucura, eu estou confuso, como é que é esse negócio que você está falando que é para me fazer? Eu nunca fiz isso, como é que eu vou deixar para trás? Não é? Você imagina a luta de Abraão ali quando ele teve que entregar Isaac, seu filho, naquele sacrifício. Que luta foi aquilo na mente natural? Mas
aquele foi o método de Deus, a maneira como ele trabalhou com seu servo, e ele teve que chegar ao ponto de apontar a sua obediência, né, e a sua entrega, e o Senhor então providenciou o cordeiro que iria substituir, né, a Isaac. E o teste de fé, o teste de obediência, ele passou. E ele encerrou aquele ciclo e foi para o próximo ciclo. É preciso encerrar ciclos. É preciso. A igreja hoje precisa encerrar ciclos. Aquela igreja que construía tudo para as pessoas irem e assistir, agora ela está vendo que as pessoas estão nas casas e elas precisam ensinar as pessoas a estar em família. Muitas pessoas não lidam com família há um tempo. As crises familiares estavam todas ali na mesa, mas sem ser tratada, mas com uma coisa que precisava ser resolvida. E agora? Então agora você tem que voltar, líder na igreja hoje e ovelha do Senhor em casa. Você tem que voltar e pegar a sua realidade, trabalhar a sua realidade nessa perspectiva e enfrentar essa realidade. E agora dizer, Senhor, como é que vai ser essa mudança? Fazer perguntas para o Espírito Santo. O Espírito Santo não pode falar mais de 6 em 6 meses na sua vida. Ele tem que falar agora diariamente, porque esse é o padrão original. Você pode chegar lá, né? Você pode chegar lá, venha para uma busca semanal, venha para uma busca mensal, venha para uma busca diária, comece. Você tem que pegar isso e eu quero encorajá-lo a isso. Vamos lá, saia do lugar da passividade, do seu lugar de conforto, senão você vai ficar atolado na transição e não encerra o velho ciclo e não inicia o próximo. A nova estrada está pronta, ela está preparada, mas você tem que pensar, tem que participar efetivamente. Então, essa fase da transição, da confusão, é uma das principais que nós temos que enfrentar, porque a gente fica sem saber como fazer, porque encerrou o velho. E agora como é que vai ser? Não está claro. E aí você, estou buscando. Aí aquele monte de tarefa para fazer, estou buscando. Ó, diminui tuas tarefas, para e vai buscar o Senhor mesmo, né? Te reserva ali dias, esteja com o Senhor, estudando a palavra e todo dia buscando o Senhor para ouvir. E aí, Senhor, como é que é essa mudança agora? O que é que eu tenho que deixar e o que é que eu tenho que abraçar, né? Isso vai ser extremamente importante, fundamental para a sua vida. Por quê? Porque Deus deseja que você deixe para trás o velho ciclo, né? E isso pode ser muito doloroso. Eu quero encerrar falando dessa última fase, ou dessa fase que é a fase dolorosa da mudança, né? Essa fase dolorosa, ela é porque nós precisamos ter o conhecimento revelado de Deus novo para aplicar no novo, da nova maneira de que Ele quer que você opere, que você se relacione com Ele, que você se relacione com o corpo de Cristo. E você não pode ser ignorante. Ser ignorante é sinônimo de ser uma pessoa ingênua e agir de maneira tola. Não, você tem que ser alguém que recebe ensino, que está em busca de novos processos, que quer produzir essa mudança na sua vida e não pode mais cair nessa categoria de ignorante, porque você precisa saber como progredir agora, não é? E a ignorância é um pecado. A Bíblia fala, né? O pecado da ignorância da palavra de Deus. E a gente às vezes, eu não sabia. Chega de viver na ignorância, não é? E a gente se esconde muito na ignorância, né? O povo de Deus perece porque não sabe das coisas, perece porque não tem o conhecimento revelado. Então chega uma hora de vocês ir atrás desse conhecimento revelado, ir atrás do que Deus está falando hoje, com a experiência dos seus servos no passado, no meio de toda a palavra profética. Ele está falando algo muito poderoso, mas você tem que intencionalmente ir atrás dessas pérolas para a sua vida. E você que já está fazendo isso, continue, porque muita gente que está aqui hoje já rompeu porque foi atrás e pegou essa revelação do Senhor e aí não mais vive essa coisa de ser ignorante. E lá em Romanos 11, 25 fala
de uma coisa muito interessante. Ele diz, irmãos, não quero que ignorem o segredo. Então, às vezes Deus dá segredos, e aqui estava falando a respeito de Israel e da igreja de Israel, de que o Senhor mesmo estava permitindo esse segredo, essa situação onde ele endureceria o coração de Israel, mas depois ele iria amadurecer, amolecer e quebrantar. E muita gente não sabe disso e se posiciona contra Israel e diz que agora é tudo a igreja, mas vai ler lá a palavra de Deus, Romanos 9, 10 e 11, você vai descobrir que existem segredos. A gente não pode ser ignorante aos segredos de Deus. Há vários segredos da palavra de Deus que a gente precisa conhecer. E se você ficar na superficialidade da pós-modernidade, que a pós-modernidade é o seguinte, eles não têm tempo para ler. Então, 1 minuto para ver o título da matéria e aí ele sai satisfeito com o título da matéria. Ele está sendo manipulado, o homem pós-moderno está sendo manipulado a pensar assim. Não, o cristão é alguém que vai atrás das causas, é alguém que busca o fundamento, é alguém que pensa, é alguém que investiga, é alguém que vai atrás dos segredos do Senhor, aquilo que o Senhor deixou revelado é para realmente a gente conhecer, mas é preciso ir lá e buscar a descoberta disso, né? O pecado da ignorância não pode mais ser essa vala comum que a maioria dos cristãos estão presos, né? Mas vamos atrás de conhecimento de Deus e de revelação da sua palavra para crescimento e maturidade. Então, tome uma posição de amadurecer, tome uma posição de conhecer a Deus mais, de ter discernimento. E eu louvo a Deus por todos aqueles que já estão fazendo isso, que já estão operando a mudança. Você que já está operando a mudança, continue a 1000, continue buscando o Senhor de maneira organizada, em horários, refazendo a sua agenda, procurando entender o seu tempo, o que está acontecendo, quais as mudanças que estão acontecendo no tempo agora e tomando uma posição efetiva, não é? De encerrar um ciclo e começar um novo ciclo no conhecimento de Deus, na vida da igreja, em como expressar o evangelho do reino de Deus no meio de uma sociedade quebrada, humanista, onde o homem contemporâneo se torna cada vez mais frio e distante de Deus. Porém, o Espírito de Deus quer nos usar como luz, como um luzeiro, aí uma lâmpada acesa no meio das trevas. Então pense nisso, quero encorajá-lo a isso, quero encorajá-lo a reunir líderes para isso, para pensarem sobre isso, a tomarem café juntos, conversando sobre isso, a fazerem vigílias, a orarem em salas de oração, em casas de oração, a entrarem em salas virtuais e compartilharem a respeito disso. Não fique isolado, procure quem está pensando a respeito disso, porque Deus deseja que você atravesse essa transição com vitória e não fique paralisado, mas tenha a experiência de conhecer a vontade de Deus e de ser profundo nessa prática da vontade de Deus. E depois nós vamos continuar mais falando sobre a transição, mas eu quero deixar essa palavra com você, quero encorajá-lo, porque eu sei que nós estamos num momento muito chave para essa mudança na vida da igreja, na vida de famílias inteiras, de ministros, ministras, servos do Senhor, em todo lugar onde eles estão sendo levados pelo Senhor. Deus abençoe você e te leve a completar, a encerrar ciclos e a iniciar novos ciclos sem medo, sem confusão, mas com muita sabedoria e revelação do Senhor, com muita fé, coragem e ousadia para avançar no seu propósito. Deus abençoe você numa semana extraordinária e nós continuamos juntos aqui por um Brasil de joelho aos pés de Cristo. Deus abençoe você, nos vemos outra vez.